Café. Tudo aqui é uma delícia com sabor especial. My Cat Café, pra curtir com seu miau. Aqui o amor tem 4 patas pra adoçar a sua vida. My Cat Café. A My Cat Café não é só uma cafeteria com muitas delícias no cardápio. É a primeira rede de franquias de cat cafés do Brasil. Uma cafeteria com gatinhos pra adoção. Venha conhecer na Galileu Galilei, a 300 metros do Ribeirão Shopping. My Cat Café. Bom, gente, vamos começar mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu tô aqui com a Luana, que vai nos falar tudo sobre como alugar um imóvel com o seu pet. Luana, muito obrigada por tirar o seu tempinho, estar aqui com a gente e nos elucidar isso. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Ai, obrigada, amor. Então a gente vai começar assim. Bom, eu não vou falar, né? Mas aumentou bastante a demanda de procura de imóvel com pet. O pet se tornou uma parte essencial da família, né? Uhum. Tanto o casal jovem, como as famílias mesmo, se tornou um membro querido, né? Então a procura realmente aumentou justamente por conta dessa mudança social, né? De ter esse pet como parte integrante da família. Então se tornou uma necessidade muito grande. E o que são as regras que precisam ter? Quando a gente chega lá e fala assim, Luana, eu quero alugar um apartamento ou uma casa e eu tenho um cachorrinho, como é que vocês atuam? Quais são as regrinhas que a gente tem que tomar? Quando a gente fala dessa consultoria, né, com esse cliente, é muito importante que o cliente traga essa informação para o consultor de locação. Certo. Porque pela lei do inquilinato não há nenhuma regra estipulada fixa. Então esses acordos, eles podem ser feitos de acordo com cada contrato de fato. Essa negociação é feita pelo consultor de locação juntamente com o proprietário. Certo. Pode haver, de fato, alguns proprietários que não queiram animais, né, independente do porte, independente do tipo do animal, e pode ter regras específicas de condomínios em relação ao barulho, a área comum do condomínio de não poder transitar com esse animal, né, sem nenhum tipo de proteção ou de uma gaiola, mas são regras muito específicas. É importante que essa pessoa que tem esses animaizinhos, né, tenha esse contato com o pet, já traga essa informação para a imobiliária para que já esteja previsto em contrato para não haver nenhum tipo de problema durante a locação. Porque muitas vezes chega e não fala nada, aí vamos supor, né, que a pessoa tem, sei lá, um São Bernardo para pôr um apartamento desse tamanho, e aí muitas vezes não dá certo, né? E é muito importante a gente ter essa noção também dos tamanhos dos nossos animais, justamente por conta do estresse, da ansiedade que esse cachorro vai sofrer, por exemplo, em ficar em longos períodos dentro desse apartamento sem o dono. Sozinho. Exatamente. Pode ser que esse cachorro não aparente ser, de fato, um cachorro ansioso perto do dono, mas na ausência esse cachorro lata, esse cachorro faça um barulho, e aí pode ser que haja, né, essa reclamação dos vizinhos. Isso pode tudo ser levado em consideração nas regras condominais, então vai depender muito. Eu fiz uma vez, há um tempo atrás, inclusive tem lá a gente tem lá no canal, tá? Uma entrevista com uma advogada que falou tudo sobre como é a regra do condomínio. Então, o condomínio hoje, né, ele não pode se recusar a ter pet. Então, você sabe disso melhor do que eu. E então, a pessoa tem que deixar. E no caso, por exemplo, aí tem as regras básicas do condomínio, né? Tem que ir tem que seguir aquela regra, tem que ir no elevador de serviço, patati, patatá, patatá. Aí, no caso, se o proprietário chegar e falar assim, não, eu não quero nenhum tipo de pet, aí dá problema, não dá não? Se esse proprietário já informou que não quer nenhum tipo de animal nesse apartamento, nessa casa que seja, tem que estar previsto em contrato. Tá. Estando previsto em contrato, né, como um acordo. Então, o contrato foi assinado pelas partes, a gente tem um acordo mútuo. Mas se durante a locação, por exemplo, esse inquilino esteja passando por reclamações e aí haja algum tipo de necessidade desse proprietário de proibir, ele não pode, porque não está previsto nesse contrato. Então, certo. O inquilino fica resguardado nesse caso. E aí, no caso, agora eu vou falar o contrário. Vamos supor que chegam lá que fala assim, eu não sei, por lei o proprietário tem direito de não querer. O imóvel é dele, né? Não há uma proibição pela lei do inquilinato de não poder pets ou de poder pet de fato. Então, é nessa linha de comum acordo do contrato. O que está previsto no contrato é a liberação, então não tem nenhum tipo de problema. Por isso que é importante justamente que essas famílias já estejam com essa informação durante a negociação. Que aí ela já deixa previsto em contrato que ela tem um animal e é possível, né, durante toda a locação, que esse animal esteja protegido. Se não haver nada em contrato, ele pode ter essas pendências jurídicas mesmo. E tem assim, qual que é o maior desafio que vocês têm nesse caso? Por exemplo, eu falei, cachorro de grande porte, muitas vezes que é meio problemático, né? Porque quando é uma casa, pode até ser que sim. Mas a gente pensa muito em cachorro e gato, né?
São os mais... Mas não é só isso, né? A gente Você tem já vários teve algumas... casos. Porque tem calopsita, tem papagaio, Tem uns hamsters, tem hamster, tem furão. tem furão que virou Isso sem falar moda. nos exóticos, né? Pode aparecer uma cobra, pode A gente aparecer pode ter uma iguana. uma iguana. Mas é muito comum, assim, né? Aham. Como eu disse no início, virou uma parte essencial das famílias. Uhum. Então, meio que, né, já tá em comum acordo que as pessoas vão ter pet em algum momento. E por isso, os proprietários que não querem, de fato, um animal, já deixam especificado no início da locação. Eu acredito muito na ambiguidade dessa lei que traz essas dúvidas, né? Principalmente, por exemplo, para os animais exóticos, dessas problemáticas que possam surgir durante a locação, né? Dessa preocupação de, tipo, eu tô aqui com o meu animal, será que meu proprietário não vai mais querer o meu animal? Não, você tá resguardado pela lei do inquilinato e pelo andamento do seu contrato. Mas é muito importante que essas informações, elas sejam tragas para a imobiliária, né? Justamente pra gente conseguir ter essa formalização no contrato, que aí dá mais segurança tanto para a família desse pet, né? Tanto para o nosso proprietário também. E é muito importante, né, quando a gente fala dessa consultoria de aluguel, né, o consultor de locação, ele tem que estar preparado. No caso da Lago, né, a gente tem mais de 20 consultores de locação e a gente sempre passa nos treinamentos sobre a importância de você conhecer o seu cliente justamente por isso. Porque é uma informação tão importante, mas ao mesmo tempo tão rotineira, que às vezes acaba escapando de fato dessa negociação. Porque a pessoa chega preocupada, tem quantos quartos? Tem quintal. Mas aí é importante que esse consultor traga a pergunta, você quer quintal porque você tem um pet? Qual pet você tem? Justamente para trazer essa segurança, mas essa ambiguidade sempre traz essas confusões de fato. Porque eu lembro no começo, quando eu mudei de apartamento, porque assim, eu não queria ter bicho. Não, porque eu era casada, eu tinha acabado de casar, e a gente saía muito, trabalhava só, eu e ele trabalhava, trabalhamos o tempo inteiro sozinho, então a casa ficava só, o apartamento ficava sozinho, mas um gatinho apareceu na minha vida. Aí quando ele apareceu, eu mudei, depois de um ano eu mudei, menos de um ano eu mudei de apartamento. E eu lembro que quando eu fui para o apartamento naquela época, não tinha nada disso, né? Eu falei assim, quem mandava era o condomínio, né? Eu esqueci o nome agora. A área condominal. Lá, isso. E aí eu falei, e aí, se não deixar? Porque hoje não pode falar não, mas naquela época podia. Mas aí tudo bem, não teve problema nenhum. E gato é mais tranquilo também, né? Não faz tanto barulho assim. Mas a gente sempre ficava ficava com medo. Hoje, o que não pode, eu acho que tudo também, né, nesse lance, não sei se você concorda comigo, não pode ter um pouco de abuso, né? Também não pode chegar como é que fala? O proprietário assim, eu não quero pet, eu não quero criança, eu não quero assim, eu não quero que ponha aquilo. Aí também o negócio engripa também, né? Ou já teve também pessoas assim? Já, né? E é difícil, não é? É complicado. Mas é muito importante trazer esses assuntos justamente para que as pessoas tenham consciência, né? Porque pode acontecer, de fato, de ter um proprietário um pouco mais limitador, mas tem aqueles proprietários que são super abertos à negociação. A preocupação, às vezes, de um proprietário, por exemplo, de um apartamento é em relação ao incômodo dos vizinhos, é uma preocupação de receber muita reclamação da administradora, porque, de fato, é desconfortável, né? Receber uma notificação, e aí você fica um pouco sem jeito de falar com o seu inquilino, né? Por isso que a imobiliária faz essa intermediação de contato. Mas, de qualquer forma, né, as famílias estão adeptas, de fato, a ter um cachorrinho, a ter um gatinho, a ter diferentes animais, né? A gente tem o caso das construtoras, por exemplo, né, que fazem essa diferenciação dos pet places para que seja, de fato, um lugar mais agradável para o cachorro, mais agradável para os gatos, no caso de catis. Então, são adaptações pequenas, né, que vão fazendo com que as famílias se sintam cada vez mais confortáveis e, de fato, trazer esse animal. Olha, você falou uma coisa assim muito importante que foi ótimo. Hoje, vocês que mexem com isso, hoje aumentou demais. Quando você vai pegar um condomínio, além de ter o espaço kids, também tem o espaço pet. Não aumentou bastante? Quase todos os prédios agora, não sei o condomínio de casa, se elas têm. Porque casa, não sei se é porque dá para andar com ele mais solto ali, não é tão preso. Mas aumentou bastante essa parte do pessoal. Alguém pergunta: olha, tem lugar para pet, tem o espaço pet? Aumentou bastante. E a gente tem um caso muito positivo, né? Que é um empreendimento da MRV, né? Que justamente está em parceria com a gente na feira de adoção que vai ter no dia 13 do 12.
porque eles fizeram pet place justamente pensando em como esses animais que são de condomínio têm um comportamento diferente de um animal que vive solto, né? Exato. A gente tem aquele costume dos pet places que tem aquelas casinhas, cabaninhas que entram, eles saem correndo e vão entrar num buraco e vão sair do outro lado. O cachorro de apartamento, ele não faz isso. Ele é um cachorro mais calmo, mas é um cachorro que necessita dessa parte mais aberta, de convívio, né, com outros animais. Precisa daquela grama macia para ele brincar. Então, eles trouxeram um outro tipo de pet place pro ramo imobiliário. Isso, com certeza, vai ser mais comum, né? Eles deram esse start aqui em Ribeirão Preto, mas com certeza as construtoras, ao longo do tempo, vão mudar os pet places para que sejam cada vez mais adequados, né, para o perfil desses animais. Eu lembro que há muito tempo atrás eu vi um apartamento que a gente tava não sei, não lembro onde que foi, mas foi aqui, não lembro qual construtora. E ela já tinha, acho que foi uma das primeiras que colocou, tinha um espaço pets. Eu não sei como é que era o espaço pets, mas já tinha. E uma vez também, quando eu fui para São Paulo, acho que foi o ano passado, a gente foi num shopping, em que o shopping, até eu achei, até tô lançando pro pessoal dos shoppings aqui de Ribeirão, que ele tinha o espaço pet. Que era um espaço muito bacana, até a gente filmou, foi muito legal. Então, isso daí eu acho que aumenta bastante, porque o que está acontecendo? A gente que está toda hora falando sobre os pets aqui, a gente que conversa com os veterinários, tudo, o que está acontecendo? Está aumentando o número de pet com depressão, com ansiedade, porque fica muito tempo preso. Então, eles têm do local, porque só sai, passeia e volta. Sai, passeia e volta. E não é bem isso. Eles precisam ter um espacinho deles mais amplo, mais gostoso, para liberar aquela energia que eles têm, né? O gato é mais tranquilo, né? Embora faça assim, gato é tranquilo, não faz nada. Não, é mais tranquilo entre aspas, porque eu tenho, mas você tem que brincar, tem que deixar ele correr, tem que deixar ele caçar. Só que ele dificilmente ele vai pra rua, né? Porque você não vai andar. Bom, o gado da minha mãe andava de coleira, o meu não anda. Mas da minha mãe andava. Então os que andam de coleira até pode ser. Mas o cachorro precisa disso, né? Desse espacinho dele. E é muito engraçado, né? Porque antes a gente tinha, pelo menos de forma padronizada, né? A visão que esse cachorro tem que ficar fora de casa. E hoje em dia, né, com as moradias verticais, a gente tem cada vez mais cachorro dentro de casa. Exatamente. E não só cachorro, né? Que nem você disse, tem os animais exóticos também, que tem essa preocupação sobre como montar espaços que sejam saudáveis para eles. E é muito bom porque essa preocupação das construtoras em trazer esses espaços cada vez mais adequados, né? A rotina de um cachorro de apartamento, por exemplo, faz com que o dono se sinta mais presente como um tutor, de fato, né? Exato. Porque a gente tem esse sentimento de tipo assim, eu vou trabalhar e meu cachorrinho vai ficar sozinho. E às vezes é um limitador justamente na parte da adoção, né? Porque o dono fica preocupado. Nossa, meu cachorro vai ficar sozinho, ele vai desenvolver algum tipo de transtorno, ansiedade, uma depressão. E justamente com esses espaços a gente tem até as amizades dos cachorros do condomínio. Exato. Marca aquela visitinha, tipo, a vizinha, vamos lá com os nossos cachorros. Aproveita e bate um papo com o vizinho. E é engraçado o quanto esse padrão, né, tanto geracional como social, ele traz pra gente algumas mudanças muito significativas desse convívio de vizinhos, né? E os cachorros vizinhos se tornam amigos também com a amizade desse vizinho tutor. E uma coisa, e o que é legal também é que no caso, vamos supor que a pessoa trabalha o dia inteiro, mas ele tem uma pessoa que ajuda ele na limpeza, alguém que fique lá, ela mesma pode descer, brincar um pouco, ele brincar, quer dizer, ele não precisa depender tanto do tutor para poder, lógico, quando ele chega, ele vai na rua pra fazer as coisinhas dele direitinho. Isso aí também, eu acho que quando tem esse espaço também tem que ter uma regra certa, né? Porque senão vai lá, faz sujeira e ninguém toma conta, que eu sei que aí é pro lado do condomínio, né? Aí é o condomínio que tem que resolver a situação. Mas eu acho bem bacana você ter colocado esse ponto pro pessoal saber que agora já tem bastante lugar que tem isso já, né? Independente desse grandão que vão fazer agora, mas tem os outros já menores, mas que já pensaram nisso. A maioria das construtoras já pensaram, né? Eu acho assim, bem legal. Até vou falar pro meu pessoal do meu condomínio que não tem ele para colocar. Bom, então, agora, no caso, outra coisa também que a gente percebe, a gente fala assim, cachorro grande. Tem muito, acho que só o cachorro grande é que tem problema, não é? Os piquititico também tem, né? E no caso, assim, a pessoa tem alguma assim, predisposição para querer algum tipo de cachorro quando aluga ou não?
Não é muito padronizado. A gente vê pela mudança social de que cada vez mais jovens, né, tem o seu namoradinho, vai morar junto, já adota um pet, seja ele gato, seja ele cachorro, calopsita. A gente percebe que, de fato, houve um aumento de adoção, né, desses cachorrinhos. E a gente tem dados muito famosos de ONGs aqui em Ribeirão, por exemplo, que a procura pela adoção, ela tem uns picos, né, de aumento durante o ano. E, ironicamente, né, dezembro, que remete tanto família, o Natal, né, união, infelizmente é quando mais tem abandono e não adoção. Então, é engraçado porque a gente pensa que há uma padronização de comportamento, mas ele não há. A gente percebe que tem um aumento por conta dessa mudança social, né? Cada vez menos jovens querem aquela família tradicional, com bastante filhos, né? Querem mais os pets presentes, mas não tem um padrão, assim. A gente percebe que tem esse aumento de interesse, que eles já trazem essa informação pra gente no momento da locação, e a gente percebe que as pessoas vão adotando ao longo do tempo da locação, assim, sem nenhuma questão aparente. Porque muita gente fala assim, eu pode de pet, mas eu prefiro que seja porte pequeno, um exemplo, né? Nos apartamentos é comum essa frase, mas não costuma ter tanta limitação. Não, né? Embora eles achem que porte pequeno não faz nada, né? É tudo Então, santo. Né? Tudo um santo. Aí pega um pincher, que nem o meu. Você tem um pincher? Tem o pincher ali. Ali, inclusive, acabou de ser dopadinha, né? Vai ter que tomar um antidepressivo por causa de ansiedade. Ah lá, tá vendo? É isso que tá fazendo. Culpa o pitbull depois. E o que a gente o que a gente percebeu muito aqui, pelo que o pessoal fala, muito comenta, vocês tiveram esse aumento de pessoas com pet durante a pandemia? Porque falou que aumentou muito depois da pandemia, a procura com pet. Que acho que o pessoal ficou sempre sozinho. Foi muito alto, né? Acho que o pessoal ficou sozinho e resolveu pegar o pet pra fazer companhia. O pet sendo a companhia dos nossos sonhos, né? Não, mas em relação ao aumento da pandemia, é um dado que eu vou ficar devendo, mas com certeza deve ter aumentado, sim, por conta justamente dessa solitude, né? Das pessoas se sentirem sozinhas e quererem essa companhia do pet. Então, assim, se eu quero alocar, vou lá, vou alocar qualquer coisa, uma casa, vou botar apartamento, que hoje tem gente que tem mais apartamento que tudo, né? Sim. Então, o que eu devo falar? Eu devo chegar para você e falar assim, olha, eu quero fazer um aluguel de um determinado lugar, e já falo, eu tenho um pet assim, assado, patatá, tudo bonitinho para que você ajeite o melhor lugar para ele. Exatamente. É importante chegar no consultor, preferencialmente da Lago, né? E falar para ele, olha, eu já tenho um cachorrinho, ou então pretendo adotar um cachorrinho, justamente para que esses imóveis que já têm essa limitação pré-desenhada pelos proprietários não sejam opção, né? Porque é um pouco frustrante você ir no imóvel, você gostar, depois surgir a novidade que você não pode ter um pet, às vezes você já tem. Então é importante já deixar alinhado no início da locação, né? Questão de porte, se é um cachorro, se é um gatinho, se é outro tipo de animal, justamente para essa negociação já estar bem desenhada e especificada no contrato de locação. Porque esse negócio que você falou de vizinho, também tem uma coisa que vocês devem mexer muito, tem aquele vizinho também que o cachorro, para fazer a tichinha, já tá reclamando, né? Então tudo tem que ser meio dosado também, não pode levar tudo também a ferro e fogo, porque tem problema aí, né? É muito bom porque as administradoras, né, normalmente são essas que recebem as reclamações de convivência, de fato, não é imobiliária como primeiro plano. Então, as administradoras já fazem essa dosagem, né? Que nem no meu próprio condomínio, houve uma reclamação de barulho, mas não foi por pets, né? E eles tomaram a ação de prevenção. Então, eles comunicaram primeiro que não poderia por conta dos horários de limitação, né? A partir das 10 horas não pode barulho. Avisaram uma vez, avisaram a segunda vez, na terceira vez notificaram, na quarta vez foi multa. Então, essa comunicação do condomínio é mais especificada na assembleia, inclusive, né, que todos os moradores têm acesso. É só pedir para a administradora do condomínio para ter informação dessas limitações, regras mais específicas, mas não acaba sendo uma surpresa por conta dessa conduta da administradora de informar, de fato, e depois seguir para uma parte mais corretiva, né, e não de coisa... Você está falando, mas eu tive um caso de um apartamento que eu morava, que na frente do apartamento era uma escola. E a escola tinha um galo. Pois teve uma vizinha que queria que pusesse um durex no bico do galo para ele não cantar de manhã. Quer dizer, umas coisas que não... Se pensa que é gozação. Não é.
Foi verdade mesmo. E Falei, gente, tem umas coisas que não sabe, então Sim. é meio fora da casinha também, né? A convivência é complicada, né? É muito complicado. Seja ela com animais ou sem animais, a convivência com vizinhos sempre tem essas linhas muito delicadas. Por isso que por isso que é muito importante isso da gente ter trazido aqui, para a pessoa falar, não ter medo, contar o animal que tem, para não dar problema. Para não chegar mais tarde e falar, ó, tá vendo? Não era para ser assim, ó, você não falou que tinha isso, você foi para ter um papagaio que fala demais, não sei. Bom, então acho que é muito importante essa parte, porque ainda tem muita gente que tem o medo, porque o que a gente mais vê, aliás, é ótimo você estar aqui para falar isso. Uma coisa que a gente mais vê é assim, eu vou abandonar o cachorro, porque eu vou mudar para um apartamento. Coisa que, então, isso daí a gente escuta demais. No começo é assim. A gente tem que ser polida na hora, né? Não pode falar nada. Mas é uma desculpa que hoje não é mais cabível, certo? Certíssimo, é um senso comum, né? Exatamente. A galera pega uma teoria e acredita nessa teoria até o fim, mas é uma teoria totalmente fake, né? Uma teoria mentirosa. Exato. Porque tanto os contratos que já estão em andamento, como a gente disse, né? É possível fazer essa negociação. É claro que vai depender da escolha do proprietário, né? Se esse proprietário for flexível, ele não vai ter nenhum problema nessa autorização escrita, né? Formalizada para esse morador. Mas, normalmente, não é um fator limitador, né? Exato. É muito fácil ter um animal que nem a gente disse, né? Os animais cada vez mais comuns nas áreas comuns do condomínio pensadas nessa integração dos animais, para que os animais não tenham tanto estresse em ficar 48 horas lá dentro do apartamento, né? Para que esse dono tenha esse alívio também de poder passear com esse cachorro, de ter um lugar para ele poder brincar em segurança. Então, cada vez mais a gente tem aspectos que levam, né, ao incentivo dessa adoção responsável, de ter um animal presente. Então, as pessoas não quererem esse animal, né, é mais fator delas do que, de fato, uma limitação mas é do uma ramo. escolha de não querer levar. É uma né? escolha, É como diz, a totalmente. gente não... eu estou falando isso porque a gente tem muito caso. Existem casos realmente que a pessoa não tem condição, muitas vezes a pessoa não tem condição, ela realmente não quer. Tudo bem, é um direito dela. Mas ficar sempre com esse negócio assim, tô abandonando porque eu vou mudar. Não é o parte principal. Não né? é um fator. Então, assim, ela tem o seu direito de ir? Tem. Ó, gente, infelizmente eu vou mudar, não consigo levar ele, não tenho condição de levar, mas, né? Mas não que isso seja o motivo principal de largar o animal, no caso, Sim, né? uma outra preocupação que acontece muito nesses processos de mudança é em relação ao espaço, né? Eu tô mudando para apartamento menor, uma casa muito pequeno, menor. Totalmente fácil de ajustar na própria rotina, né? A gente tem, por exemplo, nos próprios condomínios, no meu condomínio, por exemplo, tem uma pet sitter. Então, quando ela vai passear, ela já sai pegando todos os cachorros. Ai, juro, que legal! Ela vai passeando, assim, um custo super barato, não é um custo alto. A gente tem também os acordos de vizinho, né? Às vezes você vira amigo de um vizinho, você pode fazer esses acordos com ele. Então, o cachorro, ele não fica estressado de estar num apartamento se você tiver uma rotina ativa com ele. Se no final de semana você passear num parque, se você conseguir ter essa presença com seu animalzinho, ele não vai ficar estressado. Não vai ser um fator de fato, né, que faça com que esse animal desenvolva algum transtorno. Exato. É importante ser ativo com esse animal. É claro que o espaço ele vai sentir diferença, assim como você também vai, porque você tá mudando, mas é importante levar em consideração esses ajustes na rotina para que esse animal, tipo, não sinta essa diferença e que ele não seja abandonado por conta dessa troca de imóvel, né? Porque os índices de abandono já são altíssimos, né? E a gente tem motivos diversos que as pessoas justificam. Quanto menor esses motivos, né? Menos cachorros a gente vai ter abandonado. Exato. E eu creio que no caso de vocês, vamos dizer assim, a porcentagem de proprietário que aceita com o que não aceita deve ser bem maior, né? Muito maior. É muito difícil um proprietário que de fato não queira. Muito difícil. E quando não quer, ele às vezes só tem dúvidas, por exemplo, de fatores jurídicos sobre esse animal. Às vezes é uma preocupação da administradora, por exemplo, uma preocupação dos vizinhos. Então, tudo é esclarecido. Quando a gente fala da lei do inquilinato, né, não é uma lei que protege somente o inquilino, protege o proprietário também. Exato. E às vezes essa falta de informação da lei do inquilinato traz essas dúvidas para ambas as partes. Porque hoje, e se a pessoa também, com o tempo, né, aqueles que são meio assim, que tem todo o direito também de ser, aí não tem problema nenhum, cada um, como dizer, o imóvel, no caso, é meu, né, mas eu acho que, devido ao aumento, para eles também não tem vantagem, né? Não De tem, falar cada assim, vez mais, né? não quero. Ué, então o outro vai alugar 10 vezes mais do que você, não é? Porque hoje em dia, é como você falou, hoje, muitos não... Ele é um filho, né?
Ou ele é o filho principal, ou ele é o segundo filho depois do filho principal, né? Ou às vezes ele é o primeiro e tem o segundo. Também, né? Mas olha, eu acho, Luana, que você tem mais alguma coisa, assim, sobre isso que você gostaria de informar mais pra gente? Porque quanto mais informações a gente ter, melhor. A gente vai estar munido de informação, né? Eu acho que sim, porque eu acho que você deu uma visão boa de tudo o que precisa. Lembrar sempre isso, muitas vezes a pessoa fica com medo, porque ainda tem muita pessoa que ainda acha assim, ai, será que no lugar deixa? Não sabe que também tem uma lei que protege, que a pessoa, que o apartamento pode falar, não, não pode. Porque já teve vários que a gente já pegou e falou, não, pode sim. Então, assim, então a pessoa não tem então, parar de ter esse medo, chegar No consultor. no caso da imobiliária e já falar, ó, tenho assim, tem o Zezinho, tem o Joãozinho, tem o Ratinho, sei lá, tem o quê, mas avisar para que tudo corra da melhor maneira possível e sem medo de Sim. falar que você tem. O imóvel ele vai achar. O imóvel ele acha, né? É. É importante esse inquilino, né, tutor de pet, ele seja muito sincero nessa negociação e que ele leia o contrato de locação e verifique se a cláusula tá lá. Tá bonitinho. Se tá tudo certo, para que ele se resguarde também. É importante para ambos os lados, né, a gente ter um contrato que de fato é lido, né, para que todas as cláusulas sejam cumpridas sem nenhum tipo de dificuldade. E uma coisa também, se a pessoa não tem, mas se ela pensa em futuramente ter, então também Já pede. pegar um contrato que ali já tá falando que pode, para não dar problema depois. Já certo? avisa no início também. Falar, ó, não tem o pet, mas é Posso melhor ter. já pegar um que tenha. Porque assim você já fica também ali sossegado, já fica, né, resguardado do seu direito de ter o seu petzinho. Isso também é muito importante, porque a pessoa muitas vezes não... Ah, eu não tenho pet. Ah, então pode ser qualquer um. Não, acontece de ter, então é preferível já pegar um que já guarde, Seja o ideal. seu petzinho já vem ali bonitinho, Exatamente. né? Perfeito. Bom, olha, Luana, acho que você falou tudo que a gente precisava, né? Então, se você quiser dar algum recado para o pessoal. Mas, ó, gente, então tá aí, ó. A Luana tá aqui avisando como você deve fazer. Se você quiser alugar um imóvel, não é apartamento, é um imóvel, com o seu pet, tá aí todas as dicas que a Luana nos deu. Luana, muito obrigada mais uma vez. Espero contar com você de novo. Quem sabe tem algumas novidades por aí. E aí, a gente tá aqui com você. Obrigada de coração. Eu amei o convite, muito obrigada. Convido vocês, né, a estar na nossa feira, dia 13 do 12. Pode convidar aqui, Luana. Olha para essa e fala. Pode falar. Nós, do Instituto Stella Patelli, né, que é o braço social da Log Imóveis, estamos organizando em parceria com a MRV a nossa primeira feira de adoção de cachorrinhos. Convido vocês a estarem presentes, vai ser um evento muito bacana. Mesmo que você não queira adotar um pet, vem passar esse tempo saudável com a gente, conhecer os animais da ONG Paraíso dos Pets e passar uma tarde bem divertida. Vai começar às 10 horas. Que hora? Fala o dia. Das 10 às 14, no dia 13 do 12. Tá vendo? 13 do 12 você já tem um convite. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado. E em breve teremos o nosso outro Pod Pets. Até mais.